Fala galera, Tabata Ganga aqui e eu tô voltando com mais um vídeo sobre blockchain. E hoje eu vou ensinar para vocês como rodar a sua própria blockchain e criar uma criptomoeda. Então, vem comigo. Eu tô fazendo mestrado em inovação tecnológica na Unifesp e esse semestre eu fiz uma disciplina sobre blockchain e o trabalho final foi criar uma aplicação prática de como utilizar uma blockchain. Então, o que eu resolvi fazer? Criar um contrato digital de filiação no sindicato e vou compartilhar com vocês como que se faz isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma carteira na MetaMask. Então, vocês entram aqui no site metamask.io. Tem que ter bastante atenção para usar uma aplicação oficial e não qualquer site malicioso para depois, sei lá, ferrar o computador de vocês. Então, entra no site oficial da metamask.io e ele vai ter a opção de você fazer o download. E o download é muito simples, ele vai instalar como uma extensão no browser de vocês aqui. E ao contrário do que muitos pensam, ela não serve para armazenar criptomoedas, mas sim para armazenar chaves e senhas. E aqui com a MetaMask aberta, a gente tem que sair da main da Ethereum e migrar para a rede de testes da Hopsten, que é onde a gente vai conseguir realizar os nossos testes e rodar os nossos programas sem gastar dinheiro com Ethereum de verdade, né? Daí, para a gente poder começar a brincar, a gente pode vir nesse site aqui, faucet.metamask.io, né? O que é um faucet? É uma tradução para torneira, que é onde você pode requisitar Ether para poder realizar esses testes. Aqui você pode requisitar Ether infinito, você pode ver que ele tem um saldo aqui enorme de Ether para você poder retirar, só que esse Ether não é de verdade, ele não tem valor real, ele só serve para o desenvolvimento e para o teste de aplicações. Então a gente vem aqui, solicita, né, um Ether, e beleza, ele já tem aqui o nosso usuário, ele sabe quanto que a gente tem de Ether, logo mais ele já vai aparecer aqui na carteira, que ele leva um tempinho para poder sincronizar. Daí com a nossa carteira configurada, já tendo alterado para a rede de teste, a gente vai abrir aqui o Remix, que também roda no navegador. E o Remix é uma IDE, é uma plataforma onde a gente consegue desenvolver de uma forma bem fácil e acessível para Ethereum. A gente consegue escrever códigos em blockchain, como contratos digitais, e colocar, né, fazer o deploy deles na rede de Ethereum. Bom, aqui no Remix, a gente cria um novo arquivo. Aqui no caso eu criei filiação sindical.sol, que é onde eu vou criar esse contrato, onde eu vou colocar essa lógica. E aí eu coloquei uma licença, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar qual que vai ser a licença. E eu tô usando uma licença GNU, uma licença de software livre. A gente também precisa colocar qual que é a versão do Solidity. Eu tô usando a 0.7.4, que é uma versão estável. E aqui eu crio a nossa função do contrato, né? No caso, o contrato de filiação sindical. Dentro desse contrato, a gente pode definir quais são os nossos campos públicos, colocando aqui o tipo desse campo, né? No caso, uma string, que é um tipo texto, os termos desse contrato. A outra string é a empresa onde a pessoa trabalha. Esse uint256 é um tipo especial para eu poder gravar a data de assinatura do contrato. E aqui o address, né? O endereço público, é o endereço do sindicato, quem está criando esse contrato. E temos também os campos privados. O endereço de quem está assinando esse contrato, ele já está implícito, ele não é privado, ele é um endereço público e é um número que as pessoas devem guardar, né? Você só deve passar para pessoas de sua confiança, é como se fosse uma conta bancária. Os campos privados, a gente tem aqui uma string com o nome da pessoa, o CPF, o cargo que ela tem na empresa, o número da carteira CLT e o endereço. Depois disso, a gente coloca duas funções simples, né, que são as funções enum de numeração, onde a pessoa pode escolher se ela aceita sim ou não o contrato e após assinar o contrato, escolher se ele aceita ou não, se ele deseja, se ele autoriza, né, na verdade, ou não, receber e-mail do sindicato. Isso tudo para poder adequar o sindicato agora na nova norma, na nova vigência da LGPD. Após isso, a gente faz um mapeamento desse endereço, se ele aceitou ou não o contrato, e guarda na variável filiação e o mesmo a gente faz para receber o e-mail, né? Guarda também aqui na variável e-mail. Daí eu criei um outro mapeamento que é para verificar que esse endereço ele já fez alguma transação. Nesse caso eu vou mostrar por quê, né? Para a gente validar se a pessoa já assinou o contrato, ela não pode assinar o contrato de novo, ela já está filiada. E ela precisa estar filiada para autorizar ou não se ela deseja receber e-mails. Então é por isso que a gente tem esse mapping aqui do tipo booleano. O que é o tipo booleano? É sim ou não, verdadeiro ou falso. Então, guardo aqui também na variável filiados.
Depois disso, eu vou guardar os estados que eu quero que sejam públicos dessa transação, né? São os dados que a gente precisa principalmente para fazer a auditoria desse contrato, que é o quê? O sindicato, quem é que está enviando esse contrato, né? Quem está criando esse contrato. A data de assinatura, que aqui eu pego o bloco e uma timestamp de quando esse bloco é criado. Cada vez que a gente gera uma transação, é criado um novo bloco. E os termos, né? A gente precisa saber ali o que a pessoa, de fato, assinou para poder ser feita uma auditoria. Então, depois disso, a gente precisa fazer o quê? Definir o comportamento desse contrato. Então, o primeiro comportamento essencial é fazer a assinatura. A gente precisa que o nosso filiado assine se ele aceita ou não aceita se tornar filiado ao sindicato. Essa é uma função pública, porque ela precisa compartilhar, né? A gente precisa fazer essa auditoria. Primeira coisa que eu faço aqui, eu coloco essa exclamação, que significa não, que é verificar se essa pessoa já assinou o contrato, né? Então, o require é requerido que ela não tenha assinado esse contrato para poder prosseguir para o próximo passo. Então, se ela já assinou, ele retorna uma mensagem, né? Já assinou o contrato de filiação. Caso contrário, ele vai verificar ali dentro desse número, né? Dentro dessa filiação, se ele aceitou ou não o contrato e fazer esse push, né? Ele envia essa mensagem para ser armazenado dentro da blockchain. E se ele é filiado, a gente manda um true, verdadeiro, ele foi filiado. Porque a partir do momento que rodar novamente que essa função, esse contrato for chamado, aqui a gente consegue verificar se ele é filiado ou não e fazer essa primeira validação para evitar qualquer tipo de fraude ou qualquer tipo de erro dentro desse processo. Depois, a gente vai fazer a função de aceitar ou não receber e-mails, né? Então, ele recebe aqui esse parâmetro receber e-mail. Essa função também é pública, porque a gente precisa verificar, precisa fazer essa auditoria, todos precisam conhecer ali se está ok. E ele vai requerir o contrário. Aqui, ao invés de a gente requerir que ele não tenha assinado, ele tem que ter assinado esse contrato. Então, ao invés da exclamação, essa exclamação cai fora, porque no caso eu quero um verdadeiro. E se ele tentar fazer, né, se ele ainda não assinou o contrato, vai falar, pô, você ainda não assinou a filiação, volta um passo. Então, igual o passo anterior, isso vai ser armazenado, vai ser feito um push para armazenar e o filiado ali, né, mantém true, ele assinou, beleza. Após isso, a gente vai verificar, a gente vai fazer as funções para poder verificar essas assinaturas. É onde a gente entra na parte de auditoria, né? Então, aqui eu criei uma função chamada ver assinatura, onde a gente recebe o parâmetro aceite de contrato e faz uma public view, né? Retorna uma public view, no caso, um endereço que está armazenado na memória. O que a gente retorna quando chama, né? Quando solicita essa função? Eu quero ver quantas pessoas, no caso, concordaram com a filiação. A segunda função é ver o e-mail, verificar ali, fazer a auditoria se está ok, se você concordou ou não concordou, e as pessoas que trabalham no sindicato também poderem ter acesso a essa informação. E a gente vai verificar depois, na hora que eu for mostrar isso aqui rodando, que se a pessoa cansou, cara, eu não quero mais receber e-mail, ela consegue ir lá, modificar, e esse é o principal motivo de eu estar recebendo aqui a data da assinatura, para entender o que está válido, né? Se o que está válido atualmente é se ela quer receber e-mail ou se ela não quer receber e-mail. Daí, beleza, com esse código pronto, a gente pode ou apertar Ctrl S, né? Daí ele já salva e verifica se tem algum tipo de bug, e a gente consegue escolher aqui qual versão da máquina virtual do Ethereum a gente quer utilizar, quer compilar. Então, beleza, só para confirmar aqui eu compilo de novo, não retornou nenhum erro. Conseguimos compilar, passa aqui para o deploy. A gente vai enviar esse código para o nosso computador. Então, vamos lá. Vamos escolher essa conta aqui, simulando que essa conta é o nosso administrador do sindicato. Aqui a gente precisa entender o que é o gas limit, né? O Ethereum, como ele é um supercomputador que roda em todos os lugares e qualquer um pode acessar e pode mandar uma transação, eles criaram o gas, que é uma forma de proteger esse sistema para que usuários maliciosos não enviem um código que fique rodando no que a gente chama em loop infinito, ou fique rodando de forma maliciosa, e qual que é a melhor forma das pessoas manterem o respeito? É mexendo no bolso. Então, para você poder utilizar a plataforma do Ethereum, você tem que gastar o gas, né? E o gas, ele é comprado em Ether. É por isso que existe a criptomoeda do Ether. O Ether é utilizado para você poder comprar gas e fazer solicitações e rodar programas, rodar contratos nessa super máquina, nesse super computador que é o Ethereum. Então a gente coloca aqui um limite de gas, né? Você seta o quanto você está disposto a pagar em gas
por essa transação. E aí ele vai procurar como se fosse um leilão, né? A gente tem as pessoas que são os mineradores. Os mineradores, eles meio que leiloam, eles vendem a capacidade de processamento do computador deles para poder rodar, né? Para poder ser os braços, os tentáculos desse supercomputador e rodar esses contratos na nuvem. Então, você pode até setar, né? Ah, eu quero de graça, não quero rodar. E aí ele vai ficar esperando, vai ficar numa fila ali em algum momento, quando os mineradores não tiverem o que fazer. Talvez, se tiver com bom humor ali, ele coloca a tua transação para rodar. Então, beleza. A gente vai vir aqui, vai selecionar o contrato e vai dar o deploy. Dando o deploy, ele já deu um okzinho aqui verde e criou aqui o nosso contrato. Então, aqui, ó, a gente consegue ver a função, aceitar e-mail, assinar filiação, a data de assinatura, a empresa, o sindicato e os termos, né? Então, vamos simular aqui o nosso primeiro filiado, que é o próprio criador do contrato. Então, ele aceita o e-mail? Vamos aceitar aqui. Aceito. Aqui, no caso, a gente está trabalhando com Boolean, né? É 0 ou 1, que é o que a máquina entende, é o que o computador entende. Então, aceito o e-mail. Opa, deu um erro. Por que que deu esse erro? Lembra que a gente criou uma condição aqui que se ele não se filiou ainda, ele não consegue aceitar os termos, ele não consegue aceitar o e-mail. Então, primeiro, a gente tem que se filiar. Então, vamos lá. Beleza, aceito me filiar. Foi computado, aceitou filiar. Agora sim, eu posso aceitar o e-mail. Legal, aceitei o e-mail. Agora, eu vou tentar cancelar aqui. Não dá. Lembra que a gente colocou aqui que se ele já assinou o contrato, ele não pode assinar de novo. Então, tem que ser feito um outro contrato, no caso, para cancelar esse contrato. Mas ele consegue modificar. Pô, tô recebendo muito e-mail, não aguento mais, não quero mais receber e-mail. Então, ele vem aqui, aceita o contrato e eu vou ter a data de criação desse contrato, né? Para poder auditar ali qual é a última decisão desse usuário. Então, vamos lá, vamos pegar um próximo usuário. Vocês podem verificar aqui, olha só, diminuiu. Eu tinha 100 Ether e como eu falei para vocês aqui, a gente gastou o gas. Gastou o gas tanto para criar o contrato quanto para fazer essas 3 assinaturas no contrato. Vou com uma nova conta aqui. Essa nova conta, mesmo esquema. Vou tentar aqui, não quero aceitar e-mail. Opa, não dá. Como eu não assinei o contrato ainda, como eu não sou filiado, eu não aceitei esse e-mail. Beleza, mas eu posso falar, pô, não quero me filiar. Não quero me filiar. Beleza, não quero me filiar, também não quero receber e-mail. Beleza. Isso serve para ter uma auditoria, né? Para saber também, para a pessoa falar, meu, eu não me filiei. Vai que em algum momento aparece que ele foi filiado, acontece alguma coisa, ele consegue ter essa prova, ele consegue ter essa segurança de que ele não aceitou também ser filiado ao sindicato. Assim como ele pode também não querer ser sindicalizado, mas pode querer receber e-mail. Então, dá essa liberdade do usuário de escolher o que ele deseja ou não fazer. Bom, essa é uma aplicação simples, é uma aplicação de estudo, é um exemplo, né, um projeto feito na universidade que pode ser evoluído, tem vários erros que podem ser corrigidos, eu pretendo fazer isso ao longo do meu mestrado e aí sim trazer uma série de benefícios para os sindicatos, né, desde a auditoria, da proteção dos dados, da integração ali dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, até abrir as portas para poder criar outros tipos de aplicações, né? Poder criar plataformas onde os sindicalizados vão interagir com os sindicatos, levantar questionamentos e principalmente proteger o trabalhador, né? Proteger ali a privacidade dele, inibir o medo também que muitos trabalhadores têm de ser sindicalizados hoje em dia. Bom, esse é só um pequeno exemplo de como o blockchain pode ser utilizado. Existe uma infinidade de aplicações e eu gravei esse vídeo principalmente para mostrar para vocês que é possível, né, que qualquer um pode criar um contrato digital, pode criar uma rede de blockchain e que esse universo ele não está restrito só às criptomoedas, né? As criptomoedas, na verdade, é uma ponta ali de tudo que é possível fazer, de todos os benefícios que, de fato, o blockchain pode trazer para a nossa sociedade. Então, muito obrigada e não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, seguir nas minhas redes sociais e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento também.